Boa tarde, gente. A gente vai começar com a primeira palestra, em que a gente vai falar sobre canabidiol com o Dr. Fabrício Pamplona, que ele é um farmacêutico, ele é doutor em farmacologia dos canabinoides, e ele vai falar um pouco mais sobre o trabalho dele com essa planta que provoca tanta polêmica por aí, não é mesmo? Pode começar, por favor. Legal. Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra, né, ser uma das pessoas que está ajudando a construir esse mercado no Brasil, e como cientista e também como empreendedor, e por que não, gostaria de dizer também como comunicador, né? Eu sempre fiz isso, eu sempre fiz muitas palestras, já dei aula, embora não seja professor universitário propriamente dito, né, decidi por uma carreira diferente, mas fico feliz em ver um evento como esse, e assim como outros que fiz, com tanta gente engajada, né? A gente acabou de contar aí, antes de entrar ao vivo, mais de 300 pessoas nos assistindo simultaneamente. Muito legal, espero que vocês gostem, e queria fazer um convite de deixar aberto para interação. Eu fiz um fluxo de raciocínio para a gente falar um pouco sobre os produtos, né? Tem muita coisa interessante, tem muita coisa que eu tenho certeza que vai suscitar dúvida, e eu queria fazer essa interação de maneira dinâmica pelo chat. Então, fiquem à vontade para interagir pelo chat, e o pessoal da organização vai estar filtrando as perguntas, eu vou responder em tempo real. Às vezes isso vira uma sessão daquelas, tipo, pergunte ao cientista, mas acho que é bem legal, a ideia é justamente essa, tá? Não tem pergunta errada, não tem pergunta ruim, e fiquem à vontade para perguntar coisas, eventualmente, sobre a minha carreira, coisas assim, até o final, né? Eu vou fazer uma apresentação de uma meia hora, mais ou menos, para deixar um espaço também para a gente conversar, tá bom? Um primeiro slide de apresentação, para dar um pouquinho mais de detalhes e contexto, né? Eu sou farmacêutico, como foi apresentado, e acho que até uma sacanagem com os farmacêuticos dizer isso, porque eu fui muito pouco farmacêutico, né? Eu já tive uma iniciação na pesquisa muito recente, na verdade, desde os primeiros semestres aí da faculdade, e eu enveredei por uma linha de pesquisa em farmacologia, desde a iniciação científica trabalhando com canabinoides, e também outras áreas da psicofarmacologia, que é a farmacologia dos remédios tarja preta, como eu gosto de falar, né, dos remédios que agem no sistema nervoso central. Mas realmente onde eu me destaquei é a pesquisa com canabinoides, né? Eu sou mestre e doutor em farmacologia dos canabinoides, com contribuições bem relevantes assim na literatura científica mundial, né? Acho que a coisa que eu me destaquei e que pouca gente entende, eu praticamente descrevi um coagonista desse receptor. É como se alguém descobrisse um novo neurotransmissor, guardado as devidas proporções, mas eu tive envolvido nisso, além de aplicações mais diretas do meu saber, né, na forma de produtos que eu vou mencionar daqui para frente. Eu sou professor convidado, na verdade, professor voluntário de uma universidade federal pouco conhecida, mais recente aqui do Brasil, a UNILA, que é a Universidade da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, e alguns de vocês talvez já tenham visto aí em rede social, etc., uma iniciativa bastante recente do início de um estudo clínico de canabinoides com a doença de Alzheimer, né? Então, é uma coisa bem legal, é uma área de pesquisa minha já de muitos anos, que alguns dos colegas aí da UNILA realmente reforçam, né? E o grupo de neurologia clínica da UNILA que está encampando essa iniciativa, e eu colaboro, né? E é bem legal que é uma iniciativa que acontece junto com a Abrace, que hoje é provavelmente a associação de pacientes mais bem estruturada do Brasil, né? E acho que essa triangulação entre produto, ciência, associação, paciente, universidade, eu acho que ela fala muito a meu respeito, né, assim, de quem eu sou. Eu sou esse cara que nasceu na academia, foi para o mercado, trabalha com produtos inovadores e consegue engajar pessoas ao redor desse tema, né, que é um tema super interessante e bem, como é que eu vou dizer, cheio de detalhes, cheio de aspectos curiosos. Também sou conselheiro do CNPq, né? Todos vocês com certeza conhecem o que é o CNPq. Quando a gente fala fora do aspecto de academia, é menos conhecido, né? Mas é o principal órgão de ciência e tecnologia do Brasil, no termo em financiamento de pesquisa acadêmica. Eu sou cofundador de empresas de tecnologia e tenho mais de 100 aparições na mídia brasileira, né?
provavelmente não porque eu sou um rostinho bonito, mas porque o tema é bastante polêmico, é bastante interessante. Preciso mencionar também um conflito de interesse, que eu acho que é relevante. Eu sou sócio e diretor de uma empresa de medicina personalizada, né, que tem um produto que atua nesse mercado. O My Cannabis Code é um produto diagnóstico genético, né, que auxilia na prescrição de canabinoides. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, muito pouco, mas deixo aberto espaço para quem quiser saber mais, né. Não tenho nenhum vínculo com qualquer outro produto ou qualquer outra empresa apresentada aqui na palestra, e eu vou realmente mostrar vários produtos ao longo da palestra. Tá? Fica já o meu interesse aí, minha abertura para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, por qualquer dos canais, a organização está organizando essa interação. Bom, primeiro, inevitável sempre começar a palestra sobre cannabis, canabinoides, etc., com essa imagem emblemática, né? E percebam que o tema e o título da palestra é canabidiol, né? O que diabos é canabidiol, né? Existem várias maneiras de encarar esse tema. Quando começou a sair na mídia, canabidiol era o nome do extrato de cânhamo dos produtos que estavam vindo dos Estados Unidos, né? Os quais eu ajudei a caracterizar bem no início, nas primeiras caracterizações lá em 2014, por aí, os produtos que estavam entrando no Brasil. Eu fiz uma metodologia muito simples, para quem conhece aí do laboratório, uma cromatografia de camada delgada, né? E aí tinha várias coisas nos produtos, particularmente THC e praticamente sem canabidiol, né? Mas quando estava aparecendo na mídia, esses produtos eles eram apelidados de canabidiol, tá? CBD. Então, essa é a primeira coisa. O que é o CBD? O CBD é o produto à base de cânhamo, o CBD é o CBD mesmo, é a substância, né, a molécula isolada. O CBD é a planta, como já ouvi falar, né? O CBD medicinal, até esse apelido já aconteceu. É bem curioso, né? O grau de desinformação sobre esse tema é bastante grande, né? Então, o CBD, ele é basicamente um dos componentes dessa planta, que é a cannabis sativa, né? Independente se a gente está falando de cânhamo ou se a gente está falando de cannabis sativa mesmo para uso recreativo, a espécie é essa. Há uma discussão em relação a cannabis sativa, cannabis índica, cannabis ruderalis, que ela hoje em dia é considerada praticamente uma discussão teórica, mas que não se aplica mais à natureza dos produtos que estão no mercado, as plantas que estão no mercado, uma vez que todas elas são híbridas, né? Então se fala hoje em dia, na verdade, em cannabis sativa, variedade índica, variedade sativa e outras, tá? Então, a discussão mais bem informada, na verdade, ela fala de linhagens da planta, não de variedades de espécies diferentes ou coisa dessa natureza, tá? Vocês devem ter visto, eu acabei de tentar fazer um compartilhamento mais legal aí, mas não funcionou muito bem. Seguindo aqui com vocês, o CBD, tá, como eu comentei, ele é um dos canabinoides presentes na planta, né? Não é o único canabinoide e ele não está presente, digamos assim, na folha, que é o símbolo, né, digamos assim, desse tipo de produto, tá? O canabidiol, ele está presente nas flores, em algumas folhas apicais. Quando a gente fala de folha de cannabis, há diferenças, né, entre as folhas que estão mais na base da planta e as folhas que estão mais no ápice da planta, no topo da planta, né? A grande diferença é na quantidade de tricomas, tá? Tricomas são as glândulas onde a planta produz o óleo essencial, nesse caso, contendo canabinoides, tá? Então é bem relevante saber a respeito disso, da localização desses compostos na planta, até porque você
consegue ter um entendimento muito melhor do que eles são, onde eles são produzidos e dependendo do tipo de preparação, se é ou não é um narcótico, por exemplo. Tá? E se parece uma coisa curiosa, talvez simples para alguns, não sei, o grau de entendimento sobre esse tema varia muito, né? Eu queria mencionar para vocês que eu já tive essa discussão com a Polícia Federal, por exemplo. Já tive essa discussão no Ministério da Justiça. Já tive essa discussão em âmbitos em que as pessoas deveriam estar muito bem informadas a respeito desse tema e não estão, né? Então, vou dar esse exemplo, eu já atuei como perito em diversos casos, né? Seja de pacientes cultivando, seja de importação de produtos no início, quando esse tema não estava muito bem pacificado, digamos assim, com o perdão do trocadilho, né, porque a gente está vivendo uma guerra contra essa planta, eu já tive a discussão de que, ou melhor, já atuei num caso em que a planta como um todo, incluindo a terra e os vasos, foram pesadas num laudo da polícia técnica e descrevendo que o indivíduo tinha 10 quilos de entorpecente na sua casa. É muito diferente você ter 10 quilos de fato de flores desidratadas, que é muita coisa, tá? 10 quilos de flor desidratada, que é onde estão os entorpecentes, onde estão os canabinoides, é bastante coisa. 10 quilos de prensado, digamos assim, né, de cannabis, como ela costuma ser apresentada como droga de rua, é o termo que se usa, né, aqui no Brasil, oriunda do Paraguai, né, já tem um grau digamos, de pureza bastante inferior, porque ela é prensada com caule, com folha, com tudo, e é muito diferente você dizer que tem 10 quilos de entorpecente quando você pesa uma planta, sequer no estágio evolutivo em que ela produz os canabinoides, e pesando também as raízes, o caule, a terra e o vaso, né? Então, estou mencionando isso para dizer que não é besteira e nunca é demais esclarecer sobre esse ponto, porque eu já tive essa discussão, literalmente, no tribunal e com a polícia, né? Nesse caso, eu fiz um laudo descrevendo o que era um entorpecente, descrevendo qual é a quantidade que esse indivíduo tinha em casa, e, literalmente, uma pessoa deixou de ir para a cadeia injustamente por esse detalhe técnico, né? O que é um entorpecente, tá? Então, o entorpecente, via de regra, são as flores e as folhas apicais que contêm os tricomas com canabinoides, tá? Por isso ali aparece no slide que vocês estão vendo a definição criminal, né, do que é entorpecente e também do que é fibra. Vocês sabem que o cânhamo, né, a variedade de cannabis sativa que produz pouquíssimo THC, ela não é considerada um entorpecente em grande parte dos países. No Brasil, se iniciou essa discussão, né, a planta em si, cannabis sativa, ela consta da regulamentação da RDC, 344, né, a portaria 344/98, que é o que define os entorpecentes no Brasil. Portanto, no nível da planta, ainda não há essa discussão. No nível dos produtos, já se inicia essa discussão a partir do momento que o uso medicinal de cannabis foi regulamentado no Brasil no ano passado, né? Então, já há a distinção de produtos derivados de cannabis com baixo grau de THC e eles têm um tratamento regulatório diferente, digamos assim, tá? Esse slide aqui, ele mais confunde do que informa, né, mas a ideia é justamente essa, para vocês verem a complexidade do que é uma via de metabólito secundário, né, que geram canabinoides, né? A gente tem, de fato, inclusive séries estruturais diferentes, de varinol, orcinol, olivetol. Então, assim, quando a gente fala canabinoides como se fosse uma coisa simples e única, né, a gente está cometendo um grande equívoco, né? Hoje há uma discussão um pouquinho mais consolidada, um pouquinho mais detalhada sobre THC versus CBD, e versus, porque justamente as pessoas estão colocando dessa maneira, né, como se o THC tivesse certas ações que levam para um determinado uso, por exemplo, recreativo, e o CBD outros usos, que, por exemplo, medicinal, o que é uma falácia, né, uma tentativa talvez de facilitar a compreensão do que é o cânhamo, de que o CBD tem pouco risco, né, mas na verdade ela é uma falácia, né? Tanto o THC quanto o CBD têm uso medicinal em circunstâncias diferentes, em características diferentes, né? Mas já ouvi isso, que o CBD é medicinal e o THC é recreativo, é um exagero, é uma caricatura, vamos dizer assim, para respeitar
as pessoas que falam esse tipo de coisa, porque algumas são bem informadas e talvez até bem intencionadas, elas querem só simplificar, mas isso é uma caricatura do que as substâncias são, né? E de fato a gente sabe que a diferença entre medicamento e veneno, desde o Paracelso, né, é basicamente a dose, tá? E isso é bem latente aí no caso dos canabinoides. Assim como o THC pode ter efeitos medicinais muito interessantes, e a gente vai mencionar alguns deles daqui a pouco, né? Obviamente ele também tem efeitos adversos potenciais. E o CBD da mesma maneira, ele é muito mais seguro, o que quer dizer que ele exerce seus efeitos medicinais numa faixa de dose muito mais ampla, né? É muito mais comum, corriqueiro, obter efeitos medicinais do CBD na ausência de efeitos colaterais, mas não quer dizer que os efeitos colaterais também não existem, eles só são de uma natureza diferente, né? Uma coisa bem curiosa, assim, que costuma acontecer nos estudos clínicos com o CBD, são reações gastrointestinais e, em alguns casos, infecções de vias aéreas superiores, tá? O uso crônico de CBD pode dar esse tipo de reação, mas claro que é muito mais raro do que eventuais efeitos adversos de incoordenação motora ou de prejuízo cognitivo, por exemplo, ou de ansiedade que podem acometer com o THC, podem cometer os pacientes com o uso de THC de maneira descontrolada. Esperava já ter recebido algumas perguntas, pelo jeito o pessoal tá inibido, não tem nenhum problema. Eu vou seguir falando e eu vou mencionar vários produtos. Ah, sim, é porque, na verdade, a gente imaginou que você fosse pausar, mas então não tem problema, tipo, interromper, assim, para fazer pergunta? Agora é um bom momento. Agora é um bom momento. Agora é um bom momento. Na verdade, eu tenho uma dúvida, na verdade, porque eu já fiz um trabalho sobre canabidiol para, enfim, uma matéria que a gente tem. E eu queria saber um pouco mais sobre as dificuldades mais legislativas mesmo, porque a gente teve que trabalhar com isso e eu achei bem complicado, assim, as dificuldades encontradas para poder legalizar qualquer um dos, enfim, metabólitos secundários da cannabis. Essa é a parte mais complexa, né, que é o que a gente chama na indústria farmacêutica do âmbito regulatório, tá? A maioria das pessoas que estão empreendendo nesse ramo não conhecem, né? A maioria das pessoas que falam sobre produtos não conhece profundamente o regulatório, né? E particularmente nesse ponto, a gente fala de regulatório, né? As principais dúvidas, já vou antecipar, né? Alimento versus medicamento, né? E aí a regulamentação brasileira, ela ainda traz um terceiro elemento, que é os produtos derivados de cannabis, que não são nem medicamentos, nem alimentos, né? A outra questão muito importante é a portaria 344, né, que é o uso de substâncias controladas. Em alguns casos, a gente fala, por exemplo, da planta cannabis sativa, que ela não é nem controlada, ela é proscrita, né, proibida. Mas a partir do momento que você extrai um insumo, esse insumo é controlado, desde que ele seja o CBD, ou desde que ele seja um extrato utilizado num produto medicinal, né? E o CBD em si, ele é claramente um insumo controlado, sem problema nenhum. O THC em si, dentro de certas características, e particularmente de produto registrado ou com notificação sanitária, também pode ser utilizado, mas os extratos de cannabis, eles estão numa via meio cinzenta, numa situação meio cinzenta, tá? Pelo seguinte, se eles se enquadrarem dentro da regulamentação de cannabis, particularmente com menos de 0,3% de THC, ótimo. Se eles tiverem um pouco mais de THC e também se enquadrarem, ótimo. Mas esse enquadramento implica em uma série de questões de qualidade farmacêutica, que uma quantidade muito pequena dos produtores consegue atingir, mesmo nos Estados Unidos, né? Estive falando recentemente com um especialista regulatório que me disse que avaliou mais de 1.000 fornecedores tentando entrar no Brasil e apenas 9 qualificaram para a nova regulamentação. Então, esse é o grau de defasagem, digamos assim, dos produtos que estão entrando no mercado brasileiro por importação direta e a necessidade de atendimento à regulamentação específica. Tá? Vocês devem estar ouvindo agora algumas crianças falando no fundo, são os meus filhos. Peço Sem desculpa. problemas. Aqui tem mais algumas perguntas que enviaram. A primeira, a discussão junto aos órgãos do governo avançam
ou estão estagnadas em relação ao uso por famílias que precisam? Joia. E eu vou sugerir essa interação mesmo, assim, pode colocar as perguntas no chat, eu vou vendo o chat enquanto eu vou falando e eu paro à medida em que eu for levando a apresentação. Que aí eu sei que está surgindo perguntas. Né? Tranquilo. Excelente pergunta. A discussão junto aos órgãos do governo, ela tem sido realizada por vários anos, né? Então, para mim, sem falsa modéstia, o marco de tudo que está acontecendo hoje foi em 2015, eu tive a honra de participar como uma das pessoas que levou os técnicos da Anvisa lá para o Canadá para mostrar para eles o que é um cultivo de cannabis oficial para uso medicinal, né, de verdade, digamos assim, orientado por médico, como é feita a prescrição, como esses produtos são produzidos, e de lá para cá tem diversas interlocuções, né, tem interlocuções no nível da Anvisa, interlocuções no nível parlamentar, no nível do Senado, então isso tudo não para, à medida em que muitos setores da sociedade ainda não se sentem atendidos, né, mas ao mesmo tempo já tem vários avanços, e eu entendo que é um grau, como é que eu vou dizer, os avanços eles vão acontecendo à medida em que as pessoas vão se acostumando com a realidade de que essa planta de fato gera produtos que podem ser medicinais, né, e que há sim uma maneira de utilizá-los de maneira segura e correta, tá? Isso dito, sim, as interlocuções continuam avançando, particularmente porque a gente está começando ou vivendo o processo de uma nova lei que de fato vai regulamentar em âmbito muito mais amplo o uso medicinal da cannabis no Brasil, que é o PL 399, que está em discussão, né, um projeto de lei que em instâncias de governo ele é superior à RDC da Anvisa que tem hoje. Então ele engloba também as atividades de extração, de cultivo no Brasil, etc., que é a grande polêmica. Né? Eu vou seguir mais um pouquinho, e aí, à medida em que vão surgindo novas perguntas, eu paro daqui a pouco e a gente conversa mais um pouco. Tem mais 3 perguntas, na verdade. Eu estou vendo aqui. Você prefere responder agora ou você prefere continuar? Isso, eu vou falando um pouquinho dos produtos, aí eu paro e eu mesmo comento as perguntas. Pode ficar tranquilo. Tá bom, então. Tá bom? Vamos lá. Então, eu mencionei para vocês que o THC, ele é também medicinal, né? E olha que interessante, o primeiro produto de fato medicinal, e não só medicinal, o primeiro produto registrado, né? Vocês estão vendo aí na tela o rótulo dele, o Cesamet, ele era um análogo estrutural do THC. Olha que interessante. Então, foi muito mais fácil colocar no mercado um produto que não era a planta, um produto que não era a cannabis, do que a própria cannabis. Haja visto o grande preconceito que essa planta gera hoje e sempre gerou. Né? Na verdade, a gente está melhor do que estava um tempo atrás. Então, esse tipo de produto passou pelo registro normal, como qualquer medicamento, então não tem nada de excepcional, né? E ele tem uma característica não tem nada excepcional no processo, né? E ele tem uma característica bem interessante, que ele é utilizado como um adjuvante da quimioterapia, né? Para as pessoas, de fato, conseguirem ter um ganho de qualidade de vida, aumento de apetite e conseguir tolerar a quimioterapia, tá? Esse era o Cesamet. De lá para cá, esses 3 medicamentos, tá, são de fato os únicos, eu poderia dizer assim, né, ou pelo menos os pioneiros em cada uma das suas classes, que tiveram registro como medicamento no Brasil. E da esquerda para a direita, a gente vê, primeiro, uma relação temporal, né, e segundo, composições diferentes entre THC e CBD. Tá? Tem para todos os gostos. Para quem diz que defende que o THC é medicinal, para quem defende que o CBD é medicinal, tem aí todas as composições possíveis para dizer que vale tudo. A grande questão é para quê? Né? Qual é a finalidade? Então, na esquerda, a gente tem o dronabinol. Semelhante ao Cesamet, olha só, o dronabinol ele é um THC sintético. Tá? O dronabinol é um nome genérico, né, que a gente chama. Então, olha que interessante, é o nome genérico de uma substância sinteticamente obtida, uma substância química que é igual ao THC, mas que recebeu um enquadramento regulatório diferente. Enquanto o THC continuava proibido, o dronabinol já era medicamento. Né? E essa discussão, até hoje, existe. Tá?
Depois a gente veio para o THC e o CBD, tá? Juntos, num produto conhecido como Sativex, que está disponível no Brasil e mais de 30 países. Tá? Esse produto, ele é... esqueci de mencionar, o dronabinol também era utilizado como adjuvante da quimioterapia e depois também recebeu um segundo registro para uso como aumento de apetite em pacientes HIV positivo. Né? Já o THC-CBD, composição 1 para 1 do Sativex, que é distribuído na apresentação spray oral para uma absorção por dentro da mucosa, ele é um produto voltado ao manejo da dor, né, e na esclerose múltipla para um efeito específico, que é o efeito da espasticidade, a rigidez articular. Tá? Isso frequentemente acontece no registro de medicamento. Ele é utilizado para uma coisa muito específica, né, nesse caso, esclerose múltipla, e para um endpoint, para um desfecho clínico, que é a rigidez muscular. Ele alivia a rigidez, deixa os membros mais fluidos, né, e ao mesmo tempo também reduz a dor. Quer dizer que o THC e o CBD só servem para isso, e essa composição só serve para isso? Absolutamente não. Esses mesmos pacientes relatam melhora de bem-estar, redução da dor, melhora de sono, né? Mas quando a gente fala de medicamento, um medicamento ele tem qualidade farmacêutica e um registro para uma utilidade clínica bem específica, que é diferente do que acontece na maioria das situações com suplementos alimentares ou mesmo com os produtos de cannabis em outros países, né? Eles costumam, a utilização deles costuma ser uma decisão médica, digamos assim como os produtos importados que têm chegado ao Brasil. É uma confusão, né? Assim mesmo nas associações, é o médico que define, porque não são medicamentos registrados. Enfatizando, quando é um medicamento registrado, a gente trata de uma aplicação clínica específica. Da mesma maneira, também o CBD isolado, né, com o nome comercial Epidiolex, tem, e aí, nesse caso, a gente está falando isolado porque é oriundo da planta, tá? Tanto no Sativex quanto no Epidiolex, que são da mesma empresa, eles são oriundos da planta, são extratos padronizados, purificados, né? E no caso do Epidiolex, é um CBD utilizado para o manejo das convulsões na epilepsia, tá? Também ele pode servir para outras coisas, ele serve para ansiedade, ele serve para sono, tem uma série de outros usos possíveis, mas o registro especificamente foi feito para essa utilidade, né? Vamos lá, vou responder mais algumas perguntas. As pessoas podem se viciar em CBD, em CDB ou THC? Essa é a confusão mais engraçada, né? CBD é a sigla para o canabidiol, a abreviação do canabidiol. CDB é a abreviação de crédito bancário, né? É um título que você compra para render. Sim, as pessoas podem se viciar, inclusive em CDB, em investimento. Estou fazendo essa brincadeira para que vocês entendam uma questão, que viciar-se ou não, se tornar dependente ou não, não é uma questão somente da substância, mas sim das pessoas. As pessoas se viciam em muita coisa, inclusive em CDB. A pergunta foi boa, tá? Isso dito, o THC, obviamente, tem um potencial de causar dependência muito superior ao CBD, isso porque ele ativa o sistema de recompensa, tá? Então, ele gera uma sensação de euforia, ele gera uma sensação de prazer, que é muito menor no CBD. O CBD não tem grandes potenciais de causar dependência. O THC tem um pouco mais, né, mas ainda é discutível se a dependência de cannabis realmente pode ganhar esse nome, porque ela tem uma série de características, ela não gera uma crise de abstinência na falta do produto, como gera, por exemplo, os benzodiazepínicos, né, os calmantes ou os analgésicos mais fortes, os opioides. Quais as maiores dificuldades em entender mais sobre o efeito entourage? Excelente pergunta. Eu mesmo sou pesquisador nessa área, tenho paper publicado. A maior dificuldade é a complexidade dos desenhos, né? 2, a padronização dos produtos, né? E 3, possivelmente esse efeito ele é parte do mecanismo da planta e da interação entre os canabinoides e dos canabinoides e outros compostos, por exemplo, terpenos, mas não é para todas as questões, né? Não é para todos os alvos. Por exemplo, vou fazer um contraponto bem interessante. Tem um artigo em camundongos com dor neuropática mostrando claramente efeito comitivo, mas claramente. Você pega uma substância, dose-resposta de THC e uma dose-resposta de CBD, ambos têm algum efeito na dor neuropática, em componentes diferentes. THC é mais analgésico, enquanto o CBD é mais anti-inflamatório. Você pega doses muito menores, subefetivas de ambas as substâncias, quando combinadas entre si, dão um efeito muito superior à somatória delas.
esse é um desenho muito bem feito para mostrar um efeito comitiva da interação entre canabinoides. Isso foi demonstrado em outros contextos, não exatamente dessa maneira, não com a mesma elegância farmacológica, mas foi, né? Na parte de efeitos anti-inflamatórios, na parte de convulsões também, etc. Tá? Isso quer dizer que sempre tem efeito comitiva entre THC e CBD? Não. Em alguns estudos, por exemplo, tem um clássico aí, utilizando o receptor CB1 isolado, expressão heteróloga, né? Enfim, um modelo muito reducionista no nível do receptor, e a conclusão foi, o efeito entourage não existe. Tá? Nesse sistema, só com receptor isolado, provavelmente ele não existe, não é uma verdade, não foi observado. Então, essa é sempre a luta do laboratório. Como eu crio uma condição que é naturalmente artificial, porque é em laboratório, mas que eu consigo maximizar as circunstâncias para observar um certo efeito. E a minha impressão é de que o efeito comitiva ele é muito mais frequentemente observado em vivo do que in vitro ou em condições reducionistas, o que sugere que ele implica em mecanismos complementares, não é realmente só no nível do receptor. Mas eu consegui demonstrar no nível do receptor o efeito comitiva entre lipoxina e anandamida, que é uma coisa bem incomum, e esse foi o coagonista aí que eu descobri, o modulador allostérico positivo. Tá? A pergunta de esquizofrenia e gatilho, etc., eu vou mencionar depois, porque isso tem a ver com o My Cannabis Code. Existem usos medicinais para os terpenos da cannabis? Muito boa pergunta. Os terpenos, eles têm efeitos medicinais independentes da cannabis e até muito antes, né? Hoje em dia está voltando um pouco esse conceito da fitoterapia, até da aromaterapia, né? Quem estuda aromaterapia dentro da área de naturologia fala muito de terpenos porque eles são, de fato, compostos aromáticos. Então, assim, a ideia de usar lavanda para reduzir a ansiedade é muito anterior à cannabis, né? Então, os terpenos, eles têm, sim, efeitos medicinais. As grandes questões são como, em que dose, em que circunstância, e particularmente a farmacologia do uso de substâncias olfatórias, ela é muito intrigante, muito interessante e ainda vai dar pano para manga. A discussão no âmbito da cannabis não é se os terpenos são medicinais, eles são medicinais. A grande questão é, a gente já entende o suficiente para combiná-los com os canabinoides e obter efeitos sinérgicos? Há efeito sinérgico ou somente efeito aditivo? Mas que eles contribuem para o efeito terapêutico, a gente não precisa mais discutir. Tá bom? Maria Clara, você tem algum outro comentário? Senão eu sigo falando mais aqui. A gente pode falar a tarde inteira, tem conteúdo pra caramba. Não, eu não tenho nenhum comentário adicional, eu tô só ouvindo mesmo. Só para avisar, na verdade, do horário mesmo, que daqui a pouco essa palestra vai até 2h05, então tem só mais uns 10 minutinhos, Não tem problema. Porque eu não quero cortar, porque eu também achei super interessante a palestra, tô achando super legal. Legal. Por isso que é importante as perguntas que dão vazão para esse conteúdo mais dinâmico. Sim. Tá? Uhum. Vamos lá. Foi só em 2017, né, que o primeiro desses medicamentos foi autorizado, né, na Anvisa. Tá? Ele já vinha sendo comercializado em outros lugares há muito tempo. Eu vou passar rapidamente, só para vocês verem que quando a gente fala de produtos de cannabis, eles podem ser assim, que é um medicamento registrado, eles podem ser assim, que é um outro medicamento registrado, com uma outra composição, com canabidiol, mas frequentemente, quando a gente fala deles, eles são assim, que é um extrato de cânhamo, né? Nesse caso, a gente está falando de um extrato que tem CBD e tem vários outros componentes, a gente já entrou nessa discussão um pouquinho dos terpenos, né? Por outro lado, eles têm essa, entre aspas, vantagem de ter vários compostos, por outro lado, frequentemente são pouco padronizados, e mais comum do que daquele jeito é que eles sejam assim, tá? Então é mais difícil ainda da gente conseguir obter algum grau de padronização quando o produto vem para o Brasil de maneira tão rudimentar, né? Essa pasta, vocês estão vendo ali a pontinha da seringa, uma pasta com produto pegajoso, espesso, difícil de medir, difícil de diluir em casa, eu não acho que é a melhor maneira da gente fazer uso dessas substâncias, mas frequentemente é o que os pacientes têm à disposição, né? O mais recente no Brasil, a gente tem essa apresentação, que não é um medicamento registrado, mas é um produto que atende a qualidade farmacêutica dentro da regulamentação brasileira, né? E grande parte dos pacientes
também tem acesso por óleos preparados em associações. E aí eu destaco a Abrace, né, porque é basicamente a associação que tem feito um trabalho em escala de fornecer esse tipo de produto. Não é a única, né, a gente já tem mais de 100 habeas corpus no Brasil que autorizam pacientes a cultivar cannabis em casa e produzir os seus óleos, e eles estão, em geral, outorgando esse direito, expandindo esse direito também para outros pacientes, tá? Mas a Abrace é a associação que tem feito esse trabalho em escala e ganhando ares de controle de qualidade respeitável até do ponto de vista, não diria farmacêutico, mas de uma manufatura de pequena escala e que não deixa nada a desejar comparado aos produtos americanos que têm sido importados no Brasil, tá? Então isso é uma coisa bem importante. A gente não pode e não deve delegar um tratamento diferente aos óleos que são produzidos em associações brasileiras aos óleos produzidos na grande maioria dos dispensários americanos. Não tem diferença. Tá? Para quem não entendeu, a gente adora valorizar o que vem de fora no Brasil, né, mas uma parte enorme dos óleos que vêm dos Estados Unidos não tem um controle de qualidade adequado e algumas associações têm controle de qualidade mais adequado do que óleos importados de dispensários americanos. Mais recentemente, a gente está vendo o mercado sendo inundado por ofertas como essa, tá? Seja CBD em pó, né, ali na esquerda, que é basicamente muito semelhante a uma planta triturada ou um extrato tornado sólido e liofilizado. O do meio, que é uma cápsula dura, né, farmacotecnicamente errada, uma farmacotécnica muito primária, que é uma cápsula dura preenchida com óleo, e na direita soft gel, né, que são cápsulas moles, adequada do ponto de vista de produção farmacêutica, mas frequentemente os pacientes relatam que eles preferem um óleo assim, que eles conseguem tomar, do que uma cápsula gelatinosa que eles não conseguem tomar. Então, assim, depende do paciente, né? Você está falando de uma criança com epilepsia, não dá para dar uma cápsula mole, ela tem dificuldade de engolir. Eu mesmo vou me colocar nesse grupo, porque eu tenho uma dificuldade enorme em engolir qualquer coisa, que seja cápsula, comprimido, né? Então o uso de forma líquida ainda é bem-vindo, tá? E outras formas farmacêuticas, eu vou trazer muito rapidamente, mas só para vocês saberem que existe, né? Uso de spray nasal, uso de patch, nanoformulações, que na regulamentação brasileira não estão permitidos, né? Água, literalmente, tinturas, né? Gummies, que eu acho que está errado do ponto de vista medicinal, a gente dá balinha, né? Não deveria, eu inclusive nem trouxe a foto aqui para não estimular. E a última questão, mas não menos importante, né? De que a própria planta, ela é utilizada em alguns contextos por via inalatória, no Brasil não é permitido, mas existem vaporizadores para que esse uso seja feito de maneira controlada, e vou destacar aí como último o Psyche, que é como se fosse a Nespresso da cannabis, não sei quantos de vocês conhecem esse produto, esse é um produto israelense. Tá? Eu vou usar alguns minutinhos, muito rapidamente, para falar do My Cannabis Code, 3 slides, tá? Mas também para aproveitar e tocar em algumas das questões ali que foram apresentadas, tá? Particularmente essa questão da esquizofrenia e da ansiedade. Tá? Ó, legal, estou vendo aqui, comentando que disponibilize seus artigos, muita gente pediu, pode deixar, vou disponibilizar sim, e já vou fazer uma propaganda, eu tenho um Medium, né, que eu escrevo, um blog em que eu escrevo em português, medium.com/Fabrício Pamplona, e é assim, @ mesmo, é a maneira como o Medium funciona, e eu escrevo lá em português sobre vários assuntos. Se você procurar sobre esse assunto aí tão polêmico, maconha e esquizofrenia, o meu artigo é o 5º de todo o Google, aparece na primeira página, na frente da Folha, na frente de um monte de artigo aí. Qual que é a grande questão em cannabis? Tá? Que os médicos já prescreveram e os pacientes relatam. A cannabis não funciona da mesma maneira para todas as pessoas. É muito comum que o uso seja individualizado, tá? Seja no âmbito da dose, seja no âmbito dos efeitos que ela traz. Então, esse é um slide só para ilustrar o aspecto da farmacogenética. O que é isso? A base biológica da pessoa influencia bastante na maneira como ela percebe os efeitos da cannabis. Então, esse é um slide, né, teórico, mas se aplica muito bem
na área da cannabis e várias outras áreas terapêuticas, né? Uma farmacogenética é uma área em plena expansão. Então, é o conceito de que numa população heteróloga, né, numa população heterogênea, desculpa, não heteróloga, heterogênea, você tem pessoas que respondem muito bem ao medicamento, pessoas que não respondem, e pessoas que, inclusive, têm efeitos adversos. Tá? Isso é comum. Quando um produto é registrado, ele não leva em consideração essa individualização, a personalização. Ele, em geral, maximiza as condições, como eu mencionei, do laboratório, para que se obtenha um efeito terapêutico no desfecho clínico para o qual o estudo foi desenhado. E isso, frequentemente, ignora uma parcela grande da população. Tá? A gente fala, é bem comum aí de uma população refratária de 30%, e que é uma realidade bem comum em epilepsia e dores crônicas, como tem frequentemente apresentam parte dos pacientes com cannabis, né? No CBD, tratamento para epilepsia, 30% de população refratária. No THC, o THC-CBD, tratamento de dores crônicas, 30% de população refratária que não se trata nem com opioide. Por isso é que a gente criou esse produto, né, o MyCannabis Code, que rapidamente ele consegue, com um painel genético bem focado, né, uma ótima relação custo-benefício, ele é com um tamanho suficiente para não ser excessivamente caro, mas trazer informações suficientes para orientar a prescrição médica em relação a metabolismo de THC, metabolismo de CBD e 4 efeitos adversos bastante não diria frequentes, mas que os médicos têm medo, né? São frequentemente associados a cannabis. Risco de prejuízo cognitivo, ainda que agudo, risco de efeitos comportamentais, psicose induzida por substância, que eventualmente, num uso crônico e dose alta, no indivíduo suscetível, pode gerar esquizofrenia, né? Se a gente faz essa matemática de os indivíduos que estão sob risco de desenvolver um surto psicótico, uma psicose aguda induzida por substância, os que de fato desenvolvem e dos que desenvolvem por gatilho de cannabis e que continuam usando cronicamente em doses altas, a gente tem um breakdown aqui em torno de 0,4% da população de usuários de cannabis estão sob esse risco, e minha percepção é de que, por conta desse 0,4%, que sim deve ser identificado e usado uma estratégia de mitigação de risco, a gente não deve evitar o uso medicinal nos outros 99,6%. Convido vocês a procurarem por esse artigo do Medium. Né? Além disso, porque eu não vou ter tempo de abordar o assunto aqui de forma completa, tenho só mais 2 minutos, a gente também traz informações a respeito do uso crônico de fitocannabinoides, né? Evitei aqui usar o termo dependência, porque ele é polêmico nessa área, mas é sobre isso, a gente avalia o risco do indivíduo ficar dependente no uso crônico e o impacto na funcionalidade, o quanto o indivíduo se torna funcional ou não usando cannabis diariamente. Aqui é só um exemplo de alguns dos índices que a gente traz e como ele é apresentado, né? Então, a gente trabalha com informação muito densa genética, vai no nível do SNP, do polimorfismo super específico, né? Variação natural dos nucleotídeos do DNA da pessoa avaliada, mas apresenta assim de uma maneira lúdica, interessante, divertida e fácil de gerar ação para o médico. Convido vocês a procurarem um pouquinho mais sobre o MyCannabis Code no site da iProprium, né, que é essa empresa de medicina personalizada que eu mencionei, e fica aí também o link do meu Medium para que vocês vão atrás dos artigos, mas a gente pode fazer uma coletânea aí de uns 5 artigos para mandar depois para a audiência, e acho que assim eu bati na tampa do tempo que eu tinha e não deixei ninguém esperando à toa. Não, foi ótimo, a palestra foi excelente, várias pessoas, acho que a gente chegou a quase 500 pessoas assistindo simultaneamente, então muitíssimo obrigada, eu achei a palestra sensacional, achei 550 aparentemente, eu adorei a palestra, achei ótima, consigo ver que pelos comentários no YouTube as pessoas também acharam sensacional, muito obrigada pela palestra, muito obrigada pelo seu tempo. Muito legal. Eu acabei de copiar as perguntas aqui no chat e vou fazer um artigo específico para essa audiência. 500 pessoas merecem isso. Parabéns pela audiência que vocês levantaram. Vou responder as perguntas uma a uma. Acho que vale a pena. Muito obrigada. Depois vocês mandam aí para o pessoal. Tá bom, claro, a gente vai mandar. Beleza?
Eu que agradeço pelo convite, foi uma experiência muito legal. Sempre que tiverem oportunidade, talvez até presencialmente em breve, podem me chamar, eu tenho todo o interesse de atender. Faço questão de estimular e inspirar potenciais jovens cientistas a seguir também essa carreira, porque ela é muito gratificante e interessante. Muito obrigada. E agora a gente vai para a próxima palestra, mas antes a gente vai só dar um intervalinho pequeno. Muito obrigada. Tchau, obrigada.